Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Olá a Studies. todos Heute e wieder bem-vindos de auf Deutsch. volta ao Ich Neutrality rede mit Studies. zwei deutschen Hoje, Kollegen, mais uma vez em alemão, Frau pois estou Sarah conversando Lucia com dois colegas Hasselreusing alemães, und Herr a Volker senhora Sarah Reusing. Lucia Und beide Hasselreusing zusammen e o Sr. sind Volker Reusing. Menschenrechtsaktivisten Ambos und são ativistas e defensores dos Menschenrechtsverteidiger, direitos die in den humanos, letzten que nos 25 últimos Jahren 25 von anos zu têm se Hause dedicado a aus essa sich causa a für partir de casa, Menschenrechte em stark diversos gemacht haben temas. in verschiedensten Hoje Themen. queremos Und falar heute wollen wir uns principalmente sobre as mehr sanções über impostas die pela União Europeia, EU-Verhältnisse mas também, de forma mais geral, aber ganz sobre o que as generell pessoas darüber, podem was fazer em denn casa eigentlich para se engajar na Leute zu defesa dos Hause direitos tun und humanos. können, um sich Sarah, für Menschenrechte Volker, einzusetzen. sejam bem-vindos. Sarah, Muito Volker, obrigado por nos receber. Fico muito feliz que vocês tenham entrado em contato comigo, pois já estão há muito tempo nesse trabalho, ou melhor, nesse engajamento altruísta pelos direitos humanos. Poderiam nos dar um breve panorama das áreas em que já atuaram e de que forma se envolvem na defesa dos direitos humanos? Sim, tudo isso é voluntário. Depois, é importante destacar: defensor de direitos humanos é um termo nobre da ONU, ou seja, vem da Resolução 53/144, na qual os Estados da Assembleia Geral da ONU prometeram nunca agir de forma arbitrária contra pessoas apenas porque elas defendem os direitos humanos. Isso é algo que também recomendaríamos a pessoas como Jacques Both. Quem atua com coragem em prol dos direitos humanos deveria, pelo menos em seus textos, mencionar essa resolução de vez em quando. Isso também serve um pouco como dissuasão. Nós e outros tivemos boas experiências com isso. Claro que não se deve abusar disso. Isso é evidente. Quanto à forma como atuamos, uma parte foram queixas constitucionais e também fizemos lobby, no sentido de escrever cartas a tomadores de decisão. Apresentamos denúncias ao Tribunal Penal Internacional, interpusemos queixas constitucionais e colaboramos na redação de relatórios paralelos para ONGs de direitos humanos junto à ONU. As queixas constitucionais tratavam de 4 temas principais. O primeiro foi o Tratado de Lisboa. A questão era a hierarquia da ordem jurídica, ou seja, se é aceitável que o direito da União Europeia prevaleça sobre todos os demais. Na época, pretendia-se inscrever isso pela primeira vez no direito da UE, o que naturalmente contraria as pretensões hierárquicas da ordem constitucional, da Carta da ONU, dos Direitos Humanos Universais e de outras normas imperativas do direito internacional. Em seguida, tratava-se de uma disposição sobre a privatização funcional de funções estatais, ou seja, que tudo que não for eleito deve ser entregue a empresas privadas, como conhecemos da ideologia neoliberal. Então deveria ser incluído que foram criadas normas flexíveis para intervenções militares em todo o mundo sob o pretexto de intervenção humanitária, pelo think tank Carnegie Endowment for International Peace, em 1992, no estudo Self-Determination in the New World Order. E foi então que, pela primeira vez, uma organização desse tipo foi incorporada ao direito primário. Isso naturalmente precisa ser limitado. Esse foi o motivo pelo qual apresentamos a Ação de Lisboa. Tratava-se da Lei de Aprovação do Tratado de Lisboa na Alemanha. Depois veio o MEI. E aí a questão principal era como lidar com a falência de um Estado. Normalmente, pensar-se-ia em um equilíbrio justo no país devedor, com base nos direitos fundamentais e humanos vigentes ali. O MEI prevê algo completamente diferente, seguindo o modelo do FMI. Redução das políticas sociais e, naturalmente, uma segunda tentativa de impor a privatização do serviço público. Depois entramos com uma ação referente ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, diretamente contra o regulamento, o que normalmente não é possível em princípio. Mas o Tribunal Constitucional intervém quando a UEFA ultrapassa suas competências. E foi aí que demonstramos esse excesso de competência. Também entramos com uma ação por causa da intervenção da Bundeswehr na Síria, porque isso viola a dignidade humana e o princípio da paz, além de conter novamente excessos de competência, inclusive em relação ao direito de voto, equivalente a um direito fundamental. Em vários pontos, o tribunal reconheceu que tínhamos razão, conforme o que afirmamos na decisão de Lisboa.
No entanto, eles acabaram inserindo a resposta no julgamento de Lisboa, que formalmente era uma decisão sobre as ações do Dr. Gauweiler e do partido de esquerda, que também apresentaram ações válidas. Tivemos a oportunidade de participar de relatórios paralelos em uma associação de pessoas intersexo. O tema recorrente era o direito humano à saúde. Isso inclui o consentimento informado. O paciente decide por si mesmo, depois de ser devidamente informado, e não os pais, quando não se trata de uma emergência. Se a pessoa, do ponto de vista físico, não é claramente menino ou menina. Não seria possível, então, simplesmente esperar e perguntar à própria pessoa se ela quer uma cirurgia de adequação? Na verdade, é necessário fazer isso, pois, do contrário, seria uma violação da integridade física e da saúde. E nós participamos ativamente do relatório paralelo para o ZAV, que tratava das medidas contra a Covid-19 na Alemanha. Mas é claro, sempre se manteve também uma perspectiva global para mostrar as dimensões das violações de direitos humanos. Desde o impacto sobre o trabalho durante os lockdowns até as questões de saúde, especialmente no caso das pessoas cuja saúde foi destruída por todas essas medidas, choques e tudo mais. E as cartas que enviamos a tomadores de decisão tratavam, entre outras coisas, da autorização dada à OMS em relação ao Regulamento Sanitário Internacional. Também se pretendia conceder-lhe autoridade sobre o clima. Havia a ideia de introduzir lockdowns climáticos e obrigar todas as pessoas com mais de 60 anos, bem como todos os que trabalham na área da saúde, a se vacinarem contra a Covid-19. E quando, em 2 anos, segundo a melhor estimativa disponível no mundo, baseada nas correlações de excesso de mortalidade de 125 países, feitas pelo professor Dr. Dennis Hunker, houve 16,9 milhões de mortes em 2021 e 2022, ou seja, um número semelhante ao da Primeira Guerra Mundial, só que o dobro mais rápido. Dá para imaginar o que isso teria significado como colapso dos sistemas de saúde em todo o mundo, se essas autorizações tivessem sido aprovadas. E a maioria dos países manteve uma expressão neutra. Em 1º de junho de 2024, aprovaram enormemente o Regulamento Sanitário Internacional. Mas antes disso, eliminaram tudo o que realmente era perigoso. Por isso, muitos críticos do coronavírus ainda espalham pânico, porque não leram que tudo o que era perigoso foi retirado. Isso dá uma certa visão do que temos feito até agora, há 25 anos. Caro Volker, você fala como um trem expresso, mas, como se diz em inglês, in a nutshell, ou seja, resumindo, ou em poucas palavras, vocês já trabalham há 25 anos com diferentes instrumentos para fazerem suas vozes serem ouvidas, seja por meio de relatórios que vocês coassinam, seja por meio de ações judiciais. Essas ações, é preciso ser advogado para isso? Algum de vocês dois é advogado? Como é que vocês fazem para simplesmente levar o Estado aos tribunais? Em reclamações constitucionais, não é necessário ter qualificações profissionais para os procedimentos escritos. Mas na audiência oral, é preciso ter um advogado, um professor de direito ou uma autorização especial. Nós nunca chegamos a uma audiência oral, pois o Tribunal Constitucional sempre evitou o trabalho, exceto no caso de Lisboa. Em todas as outras vezes, ele deu sinais de como as coisas deveriam realmente funcionar. E na decisão sobre Lisboa, eles também decidiram em nosso favor, pelo menos em grande parte, que as partes intocáveis da lei fundamental são o direito supremo na Alemanha, e não os tratados da UE. Infelizmente, eles não mencionaram a proibição de guerra de agressão, mas de todas as outras formas que encontraram, impuseram limites, com base na lei fundamental, às disposições vagas sobre guerra no direito da UE. E eles enfatizaram explicitamente o monopólio estatal da força, impedindo assim a concessão a entidades privadas no serviço público, ou seja, tribunais militares intensivos, tudo que não é diretamente eleito. E isso gerou um efeito psicológico que fez com que também nos outros Estados-membros essa venda desenfreada de funções soberanas fosse enormemente freada. Espera, o que eu queria dizer.
Mas isso não apareceu nos comentários jurídicos, porque acabaram inserindo em outro caso, já que o autor da ação não havia incluído esse ponto. E o que nós também fizemos foi apresentar queixas criminais, uma delas em relação à Grécia, por terem sucateado o sistema de saúde deles. E quanto à Troika, embora a ONU diga, no texto número 32, comentário geral número 14 sobre o direito humano à saúde, quando um Estado entra em falência, deve-se economizar na saúde por último, e não em primeiro lugar. E muitas pessoas acabaram sofrendo danos à saúde. Algumas até morreram naquela época. Na época, isso não levou a um processo, porque não conseguimos depoimentos suficientes de pessoas gravemente afetadas para alcançar esse objetivo, para provar a dimensão do problema. E em relação à Covid, pelo menos as medidas foram reduzidas em todo o mundo. O Tribunal Penal Internacional voltou a exercer um efeito dissuasório, mas desta vez em escala global. Isso significa que, para a prevenção e contenção de riscos, embora ainda não para a abertura de um processo penal, já tivemos um impacto global. Quanto à conscientização sobre a Covid, não somos apenas nós dois. Já recebemos apoio de outras pessoas, mas nós dois é que mostramos a cara. Vocês se expõem, escrevem esses textos e comunicados, vão à justiça e entram com ações. Acho que é importante saber que qualquer cidadão pode fazer isso. E ser um defensor dos direitos humanos é uma designação geral para pessoas que se dedicam à defesa dos direitos humanos. Agora, se trouxermos isso para o tema das sanções, ou seja, essas sanções da UE contra indivíduos, mas também contra organizações, o que vocês podem nos dizer sobre isso? Por onde começar para entender do que se trata? E o que pode ser feito para defender os direitos humanos de pessoas como Jacques Bode, Nathalie Jump e Hüseyin Doğru? Eu gostaria de mencionar brevemente quais abordagens vemos e depois analisar mais de perto. Então, primeiro, desmascarar a ideologia por trás disso. Depois, é importante entrar com ações judiciais, dentro do caminho jurídico da UE, já que isso também é imposto no âmbito do direito europeu. Em seguida, o uso dos direitos humanos universais, com destaque para os relatores especiais da ONU, tornar as questões visíveis e denunciá-las mundialmente. Depois, a questão de se deve, também no âmbito da ONU, elaborar um parecer do CIJ, e isso sobre a questão de como delimitar isso em termos de direitos humanos, para garantir que o Tratado da UE não se torne nulo por causa dessas disposições e alterações. Você pode detalhar isso? Então o CIJ é o Tribunal Penal Internacional? Não, é o Tribunal Internacional de Justiça. Nein, das ist der Internationale Gerichtshof. E, no Tribunal Penal Internacional, surge a questão de saber se isso constitui um crime contra a humanidade. E sim, eu gostaria de começar pela ideologia. Existe essa ideologia da ameaça híbrida, e em 2017 foi criado um think tank. Formalmente, trata-se de uma organização de direito privado. Estados-membros da UE e da OTAN participam dela, naturalmente com o apoio das instituições da UE e da OTAN. Trata-se de combater as narrativas e a propaganda russas. E então surge a questão de até onde se quer ir com isso. O modelo são essas listas de perseguição na Ucrânia. Lá existem várias organizações, algumas na Ucrânia chegam a dizer que se deveria matar pessoas. Eles, no entanto, não vão tão longe. Claramente não. As reações da UE ou desse think tank não chegam ao ponto de sugerir que se deve eliminar fisicamente inimigos internos. Definitivamente não. Mas até onde eles vão? Encontramos um documento que eles publicaram em janeiro de 2024. Chama-se Um Momento. How Ukraine Fights Russian Disinformation, Beehive vs. Mammoth. Ou seja, como a Ucrânia combate a desinformação russa, colmeia contra mamute. E lá eles têm várias lições, assim chamam os capítulos. Na lição 6, eles dizem que naturalmente querem desacreditar as pessoas que espalham essa propaganda. Mas também que é preciso arruiná-las financeiramente. Ou seja, que as pessoas percam o emprego, que suas empresas fiquem sem clientes e até criminalizá-las, criando leis penais específicas para isso. E aqui vemos agora.
Estão acusando pessoas de fazer uma propaganda russa terrível. Dass sie ganz schlimme russische Propaganda machen würden. Ein Jack Boot äußert sich ja relativ ausgewogen. Jack Boot se expressa de forma relativamente equilibrada. Mesmo assim, ele é acusado disso. E então são impostas sanções que vão mais fundo do que outras intervenções do direito penal, sem um processo correspondente e demorado, como se conhece do direito penal, com as garantias processuais necessárias para que ele pudesse se manifestar adequadamente antes. Assim, o efeito disso é algo como um direito penal substituto, e algo que pode até levar pessoas à fome. E isso viola uma série de direitos humanos, especialmente a proibição de colocar pessoas em uma situação de completa falta de direitos, o que antigamente se chamava de morte civil. Na antiga Prússia, chamava-se isso assim, ou de proscrição, ou de tornar alguém fora da lei. Pense em Martinho Lutero. Isso é proibido pelo artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é obrigatória para todos que ingressam na ONU. Afinal, não se entra na ONU sem assiná-la. E isso é a concretização do artigo 1, número 3 da Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, também está previsto no artigo 16 do Pacto Internacional de Direitos Civis da ONU. Portanto, isso já constitui uma violação. Depois, há todos os direitos humanos fundamentais que, do ponto de vista processual, estabelecem que se deve ser ouvido, que se deve ter acesso à justiça. E, naturalmente, há o direito humano à alimentação, à moradia, quando já não se consegue pagar por essas coisas. Mas, essencialmente, esse direito está previsto na ONU para todos os Estados. Ninguém pode ser deixado sem proteção. E é exatamente isso que estão fazendo aqui. Desculpe, tudo bem, eu venho se for necessário. Sim, e eu gostaria de dizer algo sobre a hierarquia da ordem jurídica, o que é muito importante. Muitas pessoas, especialmente aquelas que trabalham com o direito da OL, afirmam que o direito da OL estaria acima de todo o restante do direito, para todos os Estados-membros da União Europeia. Mas isso é verdade apenas do ponto de vista do direito da UE. E é importante entender isso para quando eu falar em seguida sobre o tema da nulidade, compreender como se pode usar o direito da ONU e a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados para pressionar a UE a limitar o sistema de sanções do ponto de vista dos direitos humanos, de modo que ele não viole mais direitos humanos. Ou seja, que ele, digamos, não seja mais perigoso do que o direito penal comum, embora os obstáculos para uma intervenção sejam baixos, mas que também não leve mais a deixar as pessoas completamente sem direitos. Então, do ponto de vista da ONU, a situação é relativamente clara. E o que é totalmente indiscutível, as ordens constitucionais estão acima das leis ordinárias em nível nacional. Claro, pois elas também reúnem o poder legislativo. E todo o direito internacional está acima das leis ordinárias. Veja o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. As leis nacionais não são uma desculpa para não cumprir as obrigações do direito internacional. Mas então vem a relação entre o direito internacional e a ordem constitucional. Antes de 1964, isso era bem simples. Tínhamos a Carta da ONU, que diz que os Estados são soberanos. Isso só é possível se a própria ONU, juntamente com sua Carta, se subordinar à ordem constitucional dos Estados. E então a Carta da ONU diz, no artigo 103, eu, a Carta da ONU, sou o Tratado Internacional Supremo. E depois temos ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma em seu artigo 28 que toda pessoa tem um direito. E ela é vinculante, pois é um anexo adotado 3 anos após a Carta da ONU, com o objetivo de dar vida ao artigo 1, número 3. Pois bem, quais são os direitos humanos que pertencem ao objetivo dos direitos humanos? No artigo 28 está escrito que toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional, na qual os direitos humanos possam ser plenamente realizados.
Anderes Völkerrecht hat sich dem Isso significa que outros ramos do direito internacional devem se adaptar a isso. E no artigo 29, número 3, está escrito que os direitos humanos da ONU não podem ser usados contra a Carta da ONU. Qual é a lógica? A paz mundial é ainda mais importante. A paz, de modo geral, é ainda mais importante do que os direitos humanos. Nenhuma guerra em nome dos direitos humanos. Essa é a lógica por trás disso. E há um parecer da CIJ, de 8/7/96. Na época, eles discutiram se era permitido usar armas nucleares como forma de dissuasão, sim, e se era permitido empregá-las. Nesse ponto não houve consenso. Talvez se referissem a um efeito destrutivo, talvez não. Vielleicht vor einer vernichtenden Niederlage, vielleicht nicht. Und da mussten sie aber klären, welches Recht hat. E então eles precisaram esclarecer qual direito tem um status tão elevado que possa servir como referência. E disseram, além da Carta da ONU, pertencem certamente a esse nível os direitos humanos da ONU, o direito penal internacional, bem como as convenções de Genebra e de Haia, do direito humanitário de guerra, ou seja, os direitos que civis e não combatentes têm em tempos de guerra. E as convenções de Haia, ou seja, a proteção limitada dos direitos humanos para soldados, também possuem um status igualmente elevado. Por isso, há novamente a confirmação do artigo 28 AMR com esse alto status. E assim, todo o restante do direito internacional é, do ponto de vista da ONU, praticamente subordinado a ele. Aus Sicht der UNO darunter. Und jetzt kommt die EU. 1904. E agora vem a UE. Em 1964, no caso Costa contra Enel, decidiu, sem base legal e sem ter competência para isso, que a CIE não faria sentido algum se o direito comunitário não prevalecesse sobre qualquer direito nacional. A princípio, isso valia apenas para o Tratado da Sé, não para o Tratado da UE, que ficaria acima. E o povo comemorou, embora a UE não tivesse nenhuma base jurídica para isso. Pura arbitrariedade. E em 2009 veio o Tratado de Lisboa. Ele renomeou o Tratado da CEE e o Tratado da UE, e estabeleceu nos artigos 1, 51 e na Declaração 17 em anexo, aí estão as bases jurídicas, que do ponto de vista do direito da UE, este agora realmente se sobrepõe à ordem constitucional dos Estados-membros. Posso interromper rapidinho? O que você está explicando aqui é muito, muito importante e essencial. Essas diferentes áreas do direito, a questão que cada tribunal precisa esclarecer é se há competência e qual área do direito prevalece. E o que você apresentou sobre a Carta da ONU está absolutamente correto. Então, se imaginarmos o direito internacional como uma pirâmide, no topo está a Carta da ONU, e abaixo dela, os direitos humanos. Muitas pessoas nem sabem. Os direitos humanos só existem desde 1945 até 1948. Antes disso, o direito internacional era o direito entre os Estados. Desde 1945, nos últimos 80 anos, temos desenvolvido ainda mais essa ideia de que o direito internacional também se aplica a indivíduos, de que as pessoas podem reivindicar seus direitos, no âmbito do direito internacional, como direitos humanos. E isso é algo absolutamente essencial no que você está dizendo. E sim, a UE está simplesmente fazendo aqui uma afirmação de poder. Dizer que o nosso direito, o direito da UE, prevalece sobre o direito constitucional dos Estados. Mas o que você está dizendo agora é, mas isso entra em conflito com a Carta. E de fato entra em conflito. Isso também entra em conflito com certas ordens constitucionais. A Constituição polonesa afirma de forma absolutamente clara que ela é a lei suprema na Polônia. E a lei fundamental alemã foi adaptada a essa questão jurídica nos anos 1990. Costa contra Enel, a jurisprudência constante sem base legal do TOE. E então foi dito, de forma um pouco complicada, no artigo 23, que os tratados da UE, ou seja, apenas os tratados fundamentais, não as diretivas e regulamentos, etc. E nesse sentido, a decisão de Lisboa foi tomada e a questão hierárquica foi levantada apenas pela nossa ação. 2 BVR 1958-08, lá se encontra no item 4 da ementa que eles protegem a identidade constitucional. E aqui eles disseram que isso inclui os direitos
fundamentais e os princípios estruturais, ou seja, tudo que é protegido direta ou indiretamente pela cláusula da eternidade, artigo 79, parágrafo 3. Nos parágrafos 217 e 218, eles abordaram isso com um pouco mais de detalhe. Também afirmaram, soa um pouco complicado no item 3 da ementa, que deve haver espaço suficiente para os direitos humanos universais na aplicação do direito da UE. Quanto à questão hierárquica, eles não se aprofundaram, apenas disseram que deve haver espaço suficiente para isso. E eles disseram que a política externa e de segurança da UE deve permanecer no nível do direito internacional comum, ou seja, abaixo da Carta da ONU, para que não se possa contornar a proibição de guerra de agressão. Mas não explicaram isso em detalhes. E também confirmaram a existência do mandamento da paz, no artigo 1º, parágrafo 2º, mas não até onde ele vai, o que ele abrange. E nós argumentamos que isso seria um quinto princípio estrutural, até então não descoberto. Disseram não, isso não é um princípio estrutural, está praticamente em um segundo nível, junto com a missão estatal de integração europeia, ou seja, a obrigação fundamental de ser membro da UE, do artigo 23 da Lei Fundamental. E depois vem o direito primário da UE. Mas que diferença? Onde está escrito que o princípio da paz está ancorado na cláusula da eternidade? Então é totalmente intocável. Portanto, tem um pouco mais de peso, mas não tanto quanto os direitos fundamentais e os princípios estruturais. Isso vai muito além de uma simples proibição de guerra de agressão. No entanto, só se chega a essa conclusão por meio da interpretação histórica do Conselho Parlamentar e do discurso da esperança em Stuttgart, que o inspirou. Voltemos à questão das sanções, porque o que vocês acabaram de expor aqui é que a questão de forma alguma está resolvida e que vocês também podem demonstrar perante o tribunal que realmente há margem para dizer não, não, não. Aliás, o direito dos Estados-membros pode, em certas circunstâncias, de fato se sobrepor ao direito da UE. De que forma vocês acham que isso é relevante agora para a questão de como pessoas como Jean-Claude Fizemos uma pergunta aqui. Você havia perguntado se a Suíça poderia fazer algo, por exemplo, por meio de uma iniciativa popular. Sim, pode. Poder-se-ia, portanto, realizar um referendo para saber se essa norma do direito da UE, o artigo 215 do Tratado da UE, é nula. E isso seria feito dando ao governo federal suíço o mandato de apresentar à Assembleia Geral da ONU um pedido para elaborar um parecer a fim de determinar se ela é nula ou se precisa ser limitada. Eu gostaria de explicar. A nulidade se refere a todo o tratado. E se o tratado da UE fosse nulo, a União Europeia ficaria amplamente incapacitada de agir. Isso geraria pressão. Só o debate público é se mesmo isso. Porém, a retaliação está efetivo, se necessário, naturalmente, especificar no texto do referendo popular como exatamente deve ser formulada a questão do parecer e quais direitos humanos universais concretos devem ser mencionados, ou seja, até que ponto eles precisam ser protegidos para excluir a consequência da nulidade. A norma que pode levar à nulidade de tratados inteiros quando estes são incompatíveis com o direito internacional imperativo, e isso inclui também os direitos humanos da ONU, é o artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Para obter um parecer da CIJ, é necessária uma maioria na Assembleia Geral. Um único Estado, um único governo pode apresentar o pedido ali. Isso geraria a máxima pressão para limitar a questão sob o ponto de vista dos direitos humanos. Mas é um processo lento. Também são necessárias medidas para ajudar rapidamente as pessoas afetadas. Desculpe, perdi o raciocínio. Pode explicar a ideia inteira de novo? Então, o povo suíço poderia, por meio de uma petição popular, ou seja, uma iniciativa, exigir que, se for aprovada, o que por si só já é um processo de 4 ou 5 anos, o governo suíço apresente agora um pedido na Assembleia Geral da ONU, que faria o quê? Repete isso de novo.
dass die Vollversammlung abstimmt. Sim, que a Assembleia Geral vote para encarregar o Tribunal Internacional de Justiça da ONU de elaborar um parecer. Até que ponto exatamente essas sanções da OEA devem ser delimitadas para não violar determinados direitos humanos universais? Por exemplo, o direito de não ser declarado fora da lei, conforme o artigo 6 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou o direito à alimentação, à saúde, à moradia, a tudo que é violado ali, a fim de garantir que não possa resultar nenhuma nulidade do Tratado da OEA, de acordo com o artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, pelo fato de o artigo 215 do Tratado da OEA ser incompatível com isso. E existem 5 princípios de interpretação, e a aplicação efetiva dessas disposições de sanção do artigo 215 do Tratado da OEA ocorre com uma violação muito grave desses direitos humanos da ONU. No próprio texto, isso não está explicitado, e há uma margem de interpretação para restringi-lo. E o CIJ em si, acredito que uma decisão de 1957, que tratava de território indígena, afirmou que uma limitação obrigatória em com os direitos humanos ou com o jus cogens sempre tem precedência sobre a declaração de nulidade. Não queremos paralisar a UE, mas sim exercer uma enorme pressão para que ela seja obrigada, de forma sólida do ponto de vista dos direitos humanos, pelo menos no que diz respeito aos direitos humanos da ONU, a limitar o direito de sanções e torná-las mais humanas, incluindo, é claro, a garantia de recurso judicial. Isso tornaria toda a situação muito menos tensa, e o simples fato de haver um debate público já levaria a UE a se moderar. E já vimos isso acontecer em outros Goits and Roses, nos quais Pulsenaus e Impotsteni, acerta Pman. Geholfen haben, ein Stück weit anzustoßen. Ich muss hier ganz kurz beifügen. Also ganz wichtig. Preciso acrescentar aqui, bem brevemente, algo que é muito importante. Com certeza haveria uma maioria na Assembleia Geral da ONU a favor disso, porque muitos países também são afetados por essas sanções. E isso seria um enorme sinal. E há muitos países que sofrem com as condições de crédito impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial, que são tão severas. E quando se estabelecem limites de sanções, o FMI e o Banco Mundial verão o próximo passo lógico como um limite jurídico. Por isso, a maioria vai querer isso. É preciso que um governo tenha coragem para isso. E o ponto é o seguinte: existe o grupo dos amigos da Carta da ONU. Esse é o grupo mais afetado por essas sanções. E não importa se são os Estados Unidos ou a Europa, são eles que mais sofrem com isso. Portanto, seriam aliados naturais. E todos os países em desenvolvimento, ou seja, o Sul global, certamente também têm interesse nisso. Preciso acrescentar rapidamente algo aqui. Para as pessoas que não têm consciência de como o aparato de direitos humanos realmente funciona. Em grande parte, não se trata de dizer o direito humano sempre vence. Trata-se de reivindicá-lo. Trata-se de exigi-lo. Trata-se de gerar pressão política por meio de discursos e reivindicações de direitos humanos diante desses tribunais. E o que vocês estão dizendo aqui, e eu acho isso muito bom, é uma ideia altamente criativa para gerar pressão. Não são apenas as sanções da UE que estão em jogo, mas também as sanções dos ETSOAS, por exemplo, contra pessoas como Francesca Albanese ou contra membros do Tribunal Penal Internacional, que de maneira muito semelhante restringem os direitos humanos dessas pessoas. Então a questão agora é, como poderíamos gerar pressão de forma criativa por meio da Assembleia Geral da ONU? Porque ela não está sob o controle dos Estados Unidos. Basta que algum Estado queira isso. Para solicitar um parecer, esse Estado não precisa ser diretamente afetado. Não precisa ser a Suíça, não precisa ser a Bélgica. Pode ser qualquer Estado do mundo cujo governo seja corajoso o suficiente. Então vamos supor que eu pergunte ao nosso bom colega, o Sr. Evarist Bartolo, ex-ministro das Relações Exteriores de Malta, se não haveria pessoas suficientes em Malta,
se o governo de Malta não estaria disposto a apresentar um pedido desse tipo. Da ist die Frage, da ist die Frage, Essa é a questão. Essa é a questão. Então, será que isso não é demais para eles? Porque o tratado da UED pode realmente se tornar nulo. Ou seja, toda a UED ficaria se isso acontecesse sem todos os seus mecanismos. Teriam que fazer um tratado completamente novo. Ficariam incapazes de agir. E se um Estado que faz parte da UED fizesse isso, der in der EU ist, das macht das ist schwierig. Claro, isso não é provável. Eu só queria esclarecer rapidamente o princípio. Então, em princípio, o Irã também poderia apresentar um pedido desse tipo. A questão era apenas pedir ao Tribunal Internacional de Justiça que emitisse um parecer sobre qual jurisdição tem prioridade agora e se a alegação da UE é verdadeira. Mas para isso, a questão de hierarquia não precisaria estar resolvida. Do ponto de vista da ONU, o direito da UE é direito internacional comum e deve se submeter a ele. A ONU só não diz isso tão abertamente, porque os Estados-membros também são bons contribuintes, e assim por diante. E claro, não se busca confronto desnecessário. Eu queria dizer outra coisa sobre os direitos humanos da ONU. Existem relatores especiais de direitos humanos, que geralmente tratam temas específicos. E há também uma relatora especial sobre medidas unilaterais, veja, por exemplo, os Estados Unidos, e sobre sanções. Esses relatores especiais também podem se manifestar rapidamente sobre determinados assuntos. É preciso apenas mostrar-lhes o alcance suficiente, desde o efeito simbólico até as pessoas mais afetadas. Então, Jacques Both é alguém para quem isso se aplica muito bem, e o ideal seria incluir mais um ou dois. E a probabilidade de que eles se manifestem, o que tem um grande impacto diplomático e psicológico, ainda que não jurídico, não é nada pequena. O melhor é escrever para vários relatores especiais, também sobre alimentação, moradia, tudo o que diz respeito a direitos particularmente sensíveis. Mas este é o mais importante, porque é o tema deles. Como se faz isso? Se vocês fossem falar agora com Jacques Both, querido Jacques, faça o seguinte. Então eu diria que ele deve identificar quais direitos humanos universais, em sua opinião, estão sendo afetados, desde a liberdade de locomoção, passando pelo direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei, até a garantia de acesso à justiça, a proteção da propriedade, que também está incluída na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como o direito à alimentação e à moradia. E deve expor isso de forma adequada e solicitar aos relatores especiais, de preferência vários, para aumentar ainda mais as chances de sucesso, que se manifestem publicamente sobre o fato de que as sanções precisam ser limitadas de maneira 100% compatível com os direitos humanos. Isso já teria um impacto considerável na consciência pública. Já tivemos experiências com os relatores especiais. Eles já se manifestaram sobre várias questões, seja sobre a violência policial contra os coletes amarelos ou sobre as medidas de austeridade da Troika. E também se pronunciaram durante a pandemia de Covid, embora no início estivessem em choque e sem plena compreensão da situação. Ou seja, eles já se manifestaram sobre muitos temas e fizeram o que puderam para promover moderação. É algo que ajuda rapidamente. Mas há um problema. Na verdade, essas são duas ideias diferentes, não é? A do UDO, Assembleia Geral, solicitação de pareceres. não é o método moroso, e aqui temos um método diplomático. O que naturalmente é absolutamente necessário é reagir dentro do quadro jurídico da Huawei. Nesse contexto, lemos um livro, também motivados pelo debate nos Neutrality Studies, um livro técnico da Dr. Julia Bartman, de 2011, O Regime de Sanções Transnacional para o Combate ao Financiamento do Terrorismo. Nele, ela apresentou uma visão geral da jurisprudência até 2011. E naquela época, o caminho jurídico começava sempre pelo Tribunal de Primeira Instância da UE,
seguido pelo Tribunal de Justiça Europeu. Naquele período, entre outros casos, o processo CAD mostrou que na fase de imposição das sanções ainda não era necessário justificar de forma detalhada, mas que no processo judicial já era preciso demonstrar a legitimidade das medidas. Mas uma análise normal de direitos humanos e direitos fundamentais não significa apenas verificar se há um objetivo legítimo que permita interferir nesses direitos, mas também se é necessário, ou seja, se não seria possível alcançar o mesmo resultado com medidas menos invasivas. É preciso um momento. É preciso que seja indispensável, que seja adequado, que não interfira de forma excessiva, ou seja, que não atinja a essência dos direitos fundamentais ou humanos. E também deve ser proporcional, no sentido de que o objetivo seja realmente importante o suficiente para justificar uma interferência tão profunda. E aqui, no caso das narrativas russas, ou das supostas narrativas russas, algo muito simples já bastaria. Por exemplo, uma retratação especialmente visível. O fato de existirem verificadores de fatos, eles já existem e são suficientes. E aqui não se trata de terrorismo, onde há necessidade urgente de ação, de suspeita de terrorismo, em que é preciso congelar o dinheiro das pessoas, mas sim de algo que não representa nenhum perigo imediato. No caso de Jacques Bode, bastaria ter dito, ele se manifesta de forma crítica, então colocamos verificadores de fatos financiados com recursos públicos para acompanhar e tudo que ele disser que for incômodo, nosso verificador de fatos publica algo a respeito, garantindo que isso tenha a mesma visibilidade ou até mais do que o próprio Jacques Bode. Não haveria necessidade alguma de sancioná-lo. Isso teria sido completamente... Mas, na verdade, tememos que essa mensagem trate de algo totalmente diferente. Ou seja, trata-se de forma semelhante ao que acontece com as pessoas no Tribunal Penal Internacional, de alinhar essas pessoas de maneira direcionada, também com um efeito externo para os outros. Em outras palavras, uma interferência nas ações dos funcionários da ONU. Essas pessoas são intimidadas para intimidar também outros funcionários da ONU. Assim como, em todo o regime de sanções, dentro dessa ideologia híbrida da CI, intimida-se um número limitado de pessoas para amedrontar uma massa que poderia adotar argumentos russos. O que torna o caso de Barbora especial é que ele também pode ter um efeito intimidatório sobre a própria ONU. Sim, isso é muito bom e muito importante. Então, o problema fundamental que temos é que essas sanções são um instrumento político para agir contra pessoas consideradas indesejáveis. E a partir disso, há várias coisas diferentes que essas sanções provocam, ou seja, a função das sanções. Uma delas é, naturalmente, restringir essas pessoas, cumprir o pretexto. Por outro lado, servir de dissuasão para outros e assim por diante. Em terceiro lugar, é também uma forma de a UE, mais uma vez, demonstrar soberania. Eu, a UE, sou capaz de determinar o inimigo interno e fazê-lo de modo que, embora seja legal, no sentido de que existem diferentes partes do direito da UE que concedem à executiva, ou seja, ao Conselho, a autorização para fazê-lo, ainda assim, contorna o caminho jurídico que deveria estar aberto aos indivíduos. Der eigentlich den Individuen offen stehen sollte. Also das ist das ganze Problem dabei. Jetzt eben die Frage. Então, esse é todo o problema. Agora vem a pergunta: como agir contra isso? Há pessoas que dizem que só se pode lidar com isso politicamente. Mas se entendi vocês dois corretamente, vocês dizem não. É perfeitamente possível usar as instituições jurídicas e de direitos humanos existentes para exercer pressão, para levar a UE a ceder, o que na verdade é um caminho político. Sim, então entrar com uma ação pelo caminho jurídico da UE é sem dúvida necessário. E o ponto decisivo é, qual é o direito supremo dentro do direito da UE? Afinal, nem tudo está no mesmo nível. O artigo 1 do Tratado da UE, o artigo 51 do Tratado da UE, a Declaração 17 nos anexos e o artigo 6 do Tratado da UE.
O direito supremo são o Tratado da UE, o Tratado sobre o Funcionamento da UE, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE e todos os protocolos e declarações anexos a esses tratados. Assim, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE está, naturalmente, acima de todas as diretivas e regulamentos da UE, e tudo o que se faz com base no artigo 215 do Tratado sobre o Funcionamento da UE deve, pela própria lógica jurídica da União, estar dentro dos limites do que a Carta dos Direitos Fundamentais da UE permite. Elas são em parte um pouco incompletas, especialmente as sociais. Mas há, por exemplo, direitos como dignidade humana, vida, integridade física, liberdade de expressão, liberdade profissional, liberdade empresarial, proibição de discriminação, segurança social, assistência à saúde, acesso aos serviços públicos essenciais, presunção de inocência, proibição de leis penais retroativas. E além dos direitos fundamentais da UE, há também, no Tratado da UE, as liberdades econômicas fundamentais, e a liberdade de circulação de capitais está sendo fortemente atacada. E a presunção de inocência, por que ela? Não se trata aqui de direito penal, certo, mas eles interferem de forma pior do que o direito penal jamais poderia. Pior do que qualquer norma penal existente para casos de propaganda em favor de alguém. Mesmo que alguém cometesse incitação ao ódio, talvez fosse preso por alguns anos, mas não seria completamente privado de todos os meios, a ponto de ser deixado para morrer de fome. Portanto, isso é pior do que qualquer coisa que exista no direito penal em relação à propaganda. E por isso trata-se também de uma proibição de contornar o direito penal retroativo. E essa proibição do direito penal retroativo existe em muitas ordens constitucionais. Ela está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também no direito da UE. E vemos justamente uma oportunidade no caminho jurídico europeu. Mas é preciso realmente invocar todos os direitos afetados para colocar bastante peso na balança. E esse livro técnico, que lemos em 2011, trata do financiamento do terrorismo. Aqui, porém, trata-se apenas de uma manifestação de opinião indesejada, não de terrorismo. Portanto, é preciso dar muito mais espaço aos direitos fundamentais da UE. Para mim, é extremamente importante que ninguém perca prazos. Não conhecemos os prazos para apresentar ações, não os consultamos. É preciso prestar atenção a isso. Então, o que ajuda de forma suficientemente rápida, seguir o caminho jurídico da ONU, além do relator especial da ONU, onde o parâmetro naturalmente são os direitos humanos da ONU. E como medida extrema dentro da OPER, impor limites, mesmo que o processo seja lento e seja necessário pelo menos um governo corajoso o bastante para fazê-lo. Em seguida surge a questão de como restringir isso, de modo que o risco de nulidade do ato da ONU seja zero. Também vemos aqui questões de direito penal internacional, o que envolveria o Tribunal Penal Internacional. Mas para isso, seria necessário apresentar uma série de casos de pessoas gravemente afetadas. Isso também exige um certo tempo. Posso explicar isso com mais detalhes se quiserem. A questão é se trata de um crime contra a humanidade, devido à atuação sistemática e à profundidade da intervenção indevida, ou seja, excessiva. Talvez não entremos tanto em detalhes, porque minha pergunta agora é mais: como isso é colocado em prática? Gostaria de aproveitar um pouco da experiência de vocês, como isso deveria ser feito agora. Mas em resumo, de fato, existem diferentes caminhos, incluindo eventualmente o Tribunal Penal Internacional. Embora, talvez deixemos esse de lado por enquanto, já que como instituição, ele está um pouco instável no momento. Não, ele não faz isso. Apenas um número limitado de estados se retirou, outros expressam descontentamento. E quem observa o exemplo de Gaza? Quando muitos governos querem que algo seja investigado, eles são corajosos e aceitam até mesmo que os Estados Unidos tomem medidas unilaterais contra eles, sanções de fachada. O Tribunal Penal Internacional está solidamente estabelecido e a maioria dos países, exceto na Ásia, onde ele tem poucos membros, o apoia.
Portanto, isso não é verdade. A questão do crime contra a humanidade está em pauta aqui. Uma interferência indevida e profunda, essencialmente nos direitos humanos. Esse é justamente o fundamento da persecução. Quando as pessoas adoecem gravemente, isso também é uma forma de crime contra a humanidade. E quando morrem, igualmente. E quando isso provoca sofrimento psicológico, essa sensação de impotência, também pode ser considerado tortura psicológica. Só que é preciso provar que isso é feito em grande escala, e não são massas de pessoas que sofrem sanções. Eu pessoalmente não vejo dessa forma. Ou então, é preciso demonstrar que é algo sistemático, e nesse caso, um número limitado de pessoas é afetado, mas com um impacto enorme. Isso tem um enorme efeito simbólico. Trata-se um grupo restrito de pessoas como se não tivessem direitos, e com isso se causa medo em um número muito maior de pessoas. E aí surge, naturalmente, a questão do elemento subjetivo. Essas sanções são simplesmente aprovadas, sem reflexão. Afinal, é o Conselho de Ministros que decide isso. Quem elabora essas medidas? Ou seja, será que eles não têm nenhuma consciência de que isso pode constituir um crime contra a humanidade? Então, quanto ao elemento subjetivo do crime, eu colocaria um ponto de interrogação aí. Mas quanta consciência é necessária? Não é preciso saber que algo é punível. Se alguém sabe que no curso normal dos acontecimentos, isso tem consequências tão graves, produz um efeito sistemático e atinge um certo número de pessoas, de modo que a sistematicidade esteja pelo menos presente, então surge a questão de crime contra a humanidade. Mas é preciso reunir casos, e só seriam contadas as pessoas realmente atingidas de forma severa. Quem vive fora da UE e não tem conta bancária na UE não seria tão afetado quanto um Jacques Brot, que provavelmente tem sua conta bancária na Bélgica, vive lá e não consegue sair de lá. Ou será que não é o Dogro, que, como cidadão alemão, está agora numa situação realmente difícil na Alemanha? Justamente porque isso também depende de como o próprio país quer interpretar a aplicação das sanções. Mas me diga uma coisa, como se deveria proceder agora, de forma bem concreta? Se vocês fossem aconselhar Jacopo ou Hussein Dogro, quais 3 ou 4 medidas diriam que precisam ser implementadas agora? E por onde começar? Sim, primeiro começar com tudo o que puder ser feito rapidamente. Prestar atenção aos prazos dentro do espaço jurídico da UE. Deixar claro, é claro, aqui não se trata de financiamento do terrorismo, mas de uma opinião indesejada. Não se deve intervir tão profundamente, e é preciso colocar na balança todos os direitos fundamentais da UE que existam e que possam ser relevantes para ele. Vocês ligariam para um advogado? Ou é preciso 2, 3 advogados? Como organizar isso para não se afogar em tanto trabalho? Sim, uma coisa é cumprir os prazos, estabelecer limites dentro do quadro jurídico da UE. Já mencionamos argumentos importantes. Aqui trata-se apenas de opiniões indesejadas, não de financiamento do terrorismo. Tudo isso pode ser resolvido com direito de resposta, com verificadores de fatos. Então ele teria verificadores de fatos por anos, e sempre que publicasse algo, o verificador diria que vê de outra forma, e todos lidariam com isso. E a outra coisa é, o relator especial age rapidamente. Isso alcança muita opinião pública, tomadores de decisão, diplomatas, e depois fazer apelos para reunir casos suficientes a fim de mostrar sistemática, que há pessoas sendo destruídas. Especialmente no caso do crime de crimes contra a humanidade. Ele precisa ser comparavelmente grave a outras áreas pelas quais o Tribunal Penal é responsável. Mas eu já vejo aí uma certa comparabilidade. Trata-se de uma exclusão semelhante ao apartheid. E por isso, talvez o critério de gravidade também esteja presente. O ponto crucial seria mais encontrar casos suficientes de pessoas que digam, sim, quero que meu caso vá para o Tribunal Penal Internacional. 2 ou 3 não seriam suficientes, mesmo que se trate de uma questão de sistemática e não de ações em grande escala. Seria necessário apresentar um número maior.
E se forem apresentadas estatísticas sobre quantos foram sancionados, é preciso apresentar proporcionalmente menos casos individuais. Wie viele sanktioniert werden, muss man wieder weniger Fälle bringen. Aber das hat eine gewisse Vorlaufzeit. Mas isso exige um certo tempo de preparação e tem um enorme efeito psicológico. No entanto, o Tribunal Penal Internacional é conhecido por demorar muito em seu trabalho. Sempre se contesta a admissibilidade, se não seria necessário primeiro recorrer à Justiça Nacional e assim por diante. É preciso demonstrar. Aqui somente o Tribunal Penal Internacional pode agir. As autoridades nacionais de persecução penal não podem fazê-lo, seja por causa de imunidades, seja porque seria inútil. Ou o caso é tão internacional que o tribunal precisa intervir, já que cada autoridade nacional só poderia tratar de uma parte. Isso também teria de ser devidamente justificado. Mas o número de casos ainda seria administrável. Es wäre noch überschaubar, die Zahl der Fälle. Und wie schnell das geht, einen Antrag zu E stellen. quão rápido é apresentar um pedido ao CIJ? Isso depende de onde há um governo corajoso. E não se trata de tornar a OEA incapaz de agir. Trata-se de delimitar tudo de forma completa, com base em todos os direitos humanos afetados da ONU, para que o que está sendo feito às pessoas não funcione em termos de efeito. Sim, tudo deve ser proporcional, naturalmente também em relação ao que está sendo feito. No fim das contas, o objetivo deveria ser que não se ache que a opinião da ONU deva impor às pessoas, queiram elas ou não, um verificador de fatos ao seu lado. E bem, penso que esse deveria ser o objetivo. Das, denke ich, sollte das Ziel sein. Also, wenn ich euch richtig verstehe, dann empfehlt ihr. Então, se entendi vocês corretamente, estão recomendando uma estratégia em 3 partes, certo? Ou seja, basear isso em 3 pilares. Por um lado, acionar os relatores especiais. Por outro, apresentar esses casos como uma espécie de ação coletiva. E, em terceiro lugar, seguir um caminho político. É assim que vocês tentariam estruturar isso. Einen politischen Weg. Also so würdet ihr versuchen, das zu strukturieren. Das sind einzelne Esses são processos individuais, movidos por pessoas afetadas dentro do espaço jurídico da UE. Diante de um tribunal penal, só é possível apresentar denúncias criminais, não ações judiciais. Lá, não se tem a posição de autor da ação, pois trata-se do direito penal da comunidade internacional em relação a crimes particularmente graves. E esse processo costuma ser mais lento, o que, no entanto, tem efeito rápido, e onde é preciso ter cuidado para não perder prazos. É justamente dentro do quadro jurídico da UEWN. São os relatórios especiais, para enviar sinais rapidamente, para convocar relatórios criminais com agilidade. O outro aspecto depende de quando se reúnem os casos necessários para uma denúncia criminal. E há ainda a questão da nulidade ou de um parecer consultivo da CIJ. Quando se encontrará um governo com coragem para levantar essa questão? Isso também pode ser feito de forma diplomática, no sentido de, este é o motivo, não queremos confrontar a UE, mas a própria UE precisa ser contida para que suas sanções voltem a se manter dentro de um limite humano. Innerhalb eines menschlichen Rahmens bleibt mit ihren Sanktionen. É simplesmente importante estar ciente disso, porque, dependendo de quem se pergunte, também se ouve a opinião de que as pessoas afetadas pelas sanções podem se defender dentro do DAWEI. Mas vocês dizem que isso não é verdade. O mais rápido provavelmente seria a Suíça. Ja, mit der Volksabstimmung, auch wenn die lange braucht. Com o referendo popular, mesmo que demore muito. Não, ele leva realmente muito tempo. E na Suíça ainda há a particularidade de que as iniciativas populares apresentadas por meio de uma proposta acabam resultando em uma emenda constitucional. Ou seja, seria inscrito na Constituição suíça que esse pedido deve ser apresentado na Assembleia Geral da ONU. Portanto, não. Seria um caminho muito drástico para conseguir isso. Mas é bom ter consciência do que se poderia fazer se houvesse energia suficiente para tanto. Há mais alguma coisa em relação a essas sanções que ainda não discutimos concretamente? Algo que vocês acham que ainda deveria estar na pauta?
Ich denke, wichtig ist die Öffentlichkeitsarbeit. Acho que o importante é o trabalho de comunicação pública, ou seja, mostrar quais direitos estão sendo violados. E não é preciso esperar pelos relatores especiais. Existem também muitos meios de comunicação alternativos. E é importante que não adotemos aqui uma postura moralista. Já não estamos mais no século XIX. Temos hoje uma grande quantidade de direitos humanos. E, de fato, quando se conhece seus direitos, isso tem muito mais peso, os argumentos que se tem, a forma como se é afetado. E se Jack Pot e as pessoas que o apoiam também mencionarem esses direitos humanos, na nossa mensagem de e-mail com a qual entramos em contato, também escrevemos quais direitos humanos consideramos violados. E seria ótimo se Jack Pot e outras pessoas afetadas dessem uma olhada nesses argumentos e os incorporassem em sua argumentação, que repassam aos advogados. Ou seja, para o trabalho de comunicação pública, é muito importante mencionar os artigos concretos e os nomes dos direitos. Isso dá um peso adicional aos argumentos de conteúdo que se tem. Vemos muitos exemplos positivos nesse sentido. E não se trata de alcançar perfeitamente cada cidadão comum. As pessoas também podem se superar às vezes. Não há problema algum em elas aprenderem isso também. Afinal, esses direitos existem. Então, as pessoas também pegam um livro na mão ou procuram na internet quais são os seus direitos. E se isso se tornar algo comum na cultura da nossa sociedade, quando alguém quiser fazer valer algo a seu favor, dizendo, olha, vejo tais e tais direitos do meu lado, todos passarão a se tratar de forma mais cuidadosa e adequada. Não devemos subestimar a capacidade de aprendizado da população em geral. Trata-se também de desafiá-la um pouco intelectualmente, e por isso, isso deve fazer parte da argumentação. Cada comunicado à imprensa, tudo que for dito, como as pessoas estão se saindo, sempre incluir quais direitos se consideram violados. Isso é absolutamente decisivo e tem um enorme efeito multiplicador. Muitas pessoas que até agora achavam que não podiam fazer nada superam seus próprios limites, porque sabem que têm esses e aqueles direitos. Isso também é muito importante para o trabalho de comunicação pública, especialmente na fase preparatória. Isso aumenta a pressão pública quando se tomam medidas legais. Mas o essencial é não perder nenhum prazo dentro do quadro jurídico da UE e recorrer aos relatores especiais, colocar tudo na comunicação pública para que também se tenha o controle do timing. E não se deve subestimar que, ao se encenar um referendo desse tipo, só o ato de encená-lo já vai agitar muitas emoções na Europa. Tivemos um caso em que, basicamente, uma única pessoa disse que queria proibir o corte dos chifres das vacas, porque isso fere os direitos dos animais ou prejudica as vacas. E ele quase conseguiu. A proposta quase foi aprovada. A diferença foi pequena, 52 ou 53 contra 47, 48. Ou seja, na Suíça é realmente possível levar até mesmo causas exóticas diretamente ao povo, se alguém se empenhar o suficiente. Não quero minimizar isso, de forma alguma. E Matze sorte. Das ist ein Weg, den es gibt. Ich möchte nur für die Leute vor allem, die im Moment in Quero apenas dizer algo para as pessoas que neste momento em nossos círculos estão ficando cada vez mais pessimistas e dizem: o direito internacional já não tem validade alguma, tudo já se perdeu, genocídio em Gaza e assim por diante. É preciso dizer, sim, há genocídio em Gaza, e o direito internacional está falhando, mas também há momentos em que ele funciona. A história dos direitos humanos é a história da reivindicação desses direitos e do avanço da exigência jurídica. E esse avanço está longe de estar morto. Só para dizer que, desta vez, estamos em uma discussão esperançosa sobre o que pode ser feito. Sim, algo muito importante é, quem decide se algo se torna inválido e assim por diante? Existe esse conceito de jus cogens, ou seja, o direito internacional imperativo. Ele se desenvolve, por um lado, de forma escrita, ou seja, em tratados, e sempre depende de uma grande maioria, de preferência,
até um consenso entre todos os estados, todos os governos, considerar que isso é válido e vinculante. Por exemplo, os privilégios dos diplomatas. Hoje existe uma convenção sobre isso, mas antes era algo não escrito, ou seja, não constava em um tratado internacional. E mesmo assim, todos o praticavam. Era direito internacional consuetudinário, porque todos diziam sim, isso também é jus cogens, e direito internacional imperativo, e nós o seguimos por costume. Sim, da proibição do urte antes, sim. Exatamente. Ja, und jetzt haben wir zum Beispiel Sim, e agora temos, por exemplo, e agora quando algumas pessoas dizem que se um Estado poderoso viola algo, ou se um número limitado de Estados viola algo, por exemplo, a proibição de guerra de agressão, ou a proibição de crimes contra a humanidade ou genocídio, porque tantos civis estão morrendo em Gaza, ainda não houve condenações, mas há suspeitas, até mandados de prisão. Isso não significa que as normas deixem de existir. Exatamente. No âmbito pessoal, se alguém presencia um assalto a banco, também não diria, alguém foi morto. Ninguém diria, meu Deus, agora o direito à propriedade e o direito à vida deixaram de existir. Esses direitos não existem mais. Não, alguém os violou. Se alguém acha que algo deixou de ser jus cogens, só é possível determinar isso cientificamente se todas as governanças do mundo forem consultadas e uma grande maioria disser, não, agora não consideramos mais isso como direito internacional imperativo. Não nos sentimos mais vinculados a isso. E quanto à Carta da ONU, que também é um tratado, se todos a denunciassem, eu ainda não vi nenhuma denúncia. Ninguém saiu voluntariamente. Então, por que isso deveria ser inválido? São mais pessoas que querem estabelecer outra coisa. Desde a fundação da ONU, sempre houve uma disputa entre as Nações Unidas. Ou seja, aquele espaço em que, em princípio, vigora a igualdade soberana dos Estados segundo Kant, e onde, naturalmente, no Conselho de Segurança, os pesos são um pouco desiguais, para que as potências nucleares, pelo menos as grandes, sejam sempre obrigadas a dialogar entre si, a fim de que não haja novamente uma guerra mundial. Mas, fora isso, há igualdade soberana entre os Estados. E, de outro lado, aqueles que querem usar a ONU para transformá-la em um governo mundial. Estes últimos, felizmente, sempre foram minoria, e iniciativas nesse sentido foram repetidamente contidas. Mais recentemente, isso também ocorreu em relação à autorização da ONU no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional, o que teria sido um passo em direção ao Ministério Mundial da Saúde, da OMS, algo que felizmente pôde ser evitado. Essas pessoas, felizmente, sempre estão minor. Ou esse choque, quer dizer, quando os estados são colocados em choque, quer dizer, a ONU, quer dizer, o secretário-geral da ONU. Sim, em 2024, quando essa autorização de emergência deveria entrar em vigor, a Venezuela teve um papel decisivo para que a redação da resolução da Assembleia Geral fosse suavizada. Repetidas vezes, houve pessoas vigilantes que impediram que a ONU fosse usada como instrumento para um governo mundial. E agora, naturalmente, surgem novamente pessoas que querem seguir nessa direção, rumo a um governo mundial. Apontam falhas e dizem que tudo está sendo deslegitimado, que é preciso criar algo novo. Ou pessoas que querem fazer guerra porque a ONU está no caminho. Inacreditável. Eu diria que as pessoas que falham ali são aquelas que ocupam um cargo e não têm coragem suficiente. É preciso ter heróis ali, pessoas que conhecem as regras e dizem, aqui, eu protejo isso com a minha vida, e que não se deixam intimidar por nada, nem por ninguém, nem por canalhas, nem por demônios. Mas às vezes as pessoas se distraem ou têm muito medo. Ainda assim, isso não torna a lei inválida. Step-tap, depois was mein Krorstas, and mais digitais quarks. Exatamente. E o fato permanece. A maioria dos estados simplesmente não participa dessas questões. O direito internacional não deixa de existir só porque alguns estados o violam. Eles apenas o violam.
E o que precisamos descobrir juntos, nos próximos 50, 60, 150 anos, é como moldar o direito internacional de modo que ele possa realmente ser aplicado. Mas estamos trabalhando nisso, e quero agradecer muito a vocês dois por terem mostrado, durante uma hora, como essa questão das sanções poderia ser abordada do ponto de vista dos direitos humanos. Para as pessoas que quiserem ler mais de vocês, aonde elas devem ir? Leute, die mehr von euch lesen möchten, wo sollen die hingehen? Wir haben zu dem, was wir heute gesagt haben, aktuell. O que dissemos hoje ainda não foi publicado em um site. Temos um blog onde escrevemos alguns artigos. Ele acabou ficando um pouco parado, porque também tivemos que lidar com a questão do coronavírus, o que demandou muito tempo. O blog se chama Nosso Blog de Política. Lá também entrevistamos algumas personalidades conhecidas. Se alguém quiser ver a qualidade do nosso trabalho, embora fosse sobre outro tema, mas dá para ter uma ideia, no site zavv.com, na seção ONU, há um relatório paralelo em inglês. Dá para ver que fomos nós que escrevemos a maior parte dele, exceto nas partes em que se percebe que foram feitas por outras pessoas. Na ONU, isso também pode ser visto no Comitê do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Foi esse o documento que foi apresentado lá, e é por meio dele que se pode ver a qualidade do nosso engajamento. Welcher Qualität wir uns engagieren. Schickt mir doch bitte die Links zu diesen. Por favor, me enviem os links desses documentos para que eu possa inseri-los na descrição deste vídeo. E então continuaremos em contato. E as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, eu também posso intermediar isso. Já chegamos a 1 hora de conversa. Então, muito obrigado por este panorama, querida Sarah Luzia Hassel-Reusing e querido Volker Reusing. Lieber Volker Reusing. Muito obrigado por termos podido estar aqui. É uma honra para nós. Ja.